meus amigos, alô, minhas amigas, falo com vocês do nosso canal do YouTube DIP Direito Público. Sou advogado, me chamo Antônio Giovanni de Oliveira e falo com vocês de Carmo do Rio Claro, Minas Gerais. Eu comecei um trabalho no vídeo anterior falando para vocês sobre a propaganda eleitoral, tendo em conta que eu, nesses últimos vídeos, tenho falado sobre o direito eleitoral em virtude das eleições municipais que serão realizadas no mês de novembro. E no primeiro vídeo que eu gravei, eu falei para vocês sobre a propaganda eleitoral, informando que ela será permitida a partir do dia 27 de setembro de 2020. Até então, nós tínhamos aí as pré-campanhas, dos candidatos. A partir do dia 27 nós já entraremos já na fase de praticamente aí dos registros sendo analisados, quase deferidos, e com a propaganda eleitoral já autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela legislação eleitoral. Eu fiz um resumo, ou vamos dizer uma síntese, daqueles pontos mais importantes ou daqueles casos mais corriqueiros que nós encontramos nas propagandas eleitorais, tomando por base os artigos 36 e 57A da Lei 9.504 de 97, que trata das propagandas de uma forma geral, inclusive sobre a propaganda via internet, que esse ano vai ser esse ano eleitoral, vai ser um dos caminhos mais rápidos e mais eficientes que o candidato vai ter para atingir a sua meta, para levar a sua mensagem aos seus eleitores. Também estou, além da Lei 9.504 de 97, estou tomando por base o Código Eleitoral e as resoluções 23.610 de 2019 e 23.624 de 2020 do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para trazer para vocês essas mensagens, que são algumas regras gerais sobre as propagandas eleitorais. Tá? No último vídeo, eu encerrei falando para vocês sobre a proibição da utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de comícios, e diz também que a utilização de carro de som ou mini trio como meio de propaganda eleitoral é permitida apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões de comício, e desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora medido a 7 metros de distância do veículo. Muito bem. E iniciando essa parte de hoje, eu fiz essa introdução porque é necessário, porque a legislação eleitoral nos traz também uma explicação ou determinados conceitos que são importantes para a gente poder entender o funcionamento dessa campanha eleitoral. Diz que a legislação que entende-se por carro de som, é um dos conceitos que a própria legislação traz, qualquer veículo motorizado ou não, ou ainda tracionado por animais, que use equipamento de som com potência nominal de amplificação de no máximo 10.000 watts e que transite divulgando jingles ou mensagem de candidatos. Esse jingles é uma expressão inglesa que é utilizada aí durante as propagandas, não só para propaganda política, mas para propaganda de produtos, de empresas, mas nós estamos falando aqui de políticos. Então, esse jingle que eu me refiro aqui é com relação aos candidatos aos cargos eletivos. E esse jingle, então, é uma expressão inglesa utilizada para mencionar aquele tipo de propaganda que é feito de maneira bem curta, com música, onde se menciona aí o nome do candidato, o número do candidato, o partido, através de uma música com um refrão bem curto, para que aquilo fique guardado aí na cabeça ou na mente do eleitor,
para que ele possa, o candidato, ser destacado na comunidade ou naqueles locais onde ele vai fazer a sua propaganda, tá certo? São aquelas mensagens, então, que o candidato faz na sua propaganda política. E outro conceito que a legislação traz é sobre o mini-trio, que é aquele veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 10 mil watts e até 20 mil watts. Tá? E traz também um conceito de trio elétrico, que é aquele veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 20 mil watts. Com isso aqui eu estou dando uma explicação para que o último tópico que eu falei no vídeo anterior. Tá? Muito bem, e no dia que antecede a eleição, o que diz aqui a legislação eleitoral? Até as 22 horas do dia que antecede o dia da eleição, ou seja, o dia que antecede o dia da eleição é o sábado, porque a eleição vai ser realizada no domingo, dia 15, então até as 22 horas do sábado, dia 14 de novembro, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou mini-trio. Então, no sábado anterior à eleição é permitido isso aí, até as 10 horas da noite, tá? Distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas por carro de som ou mini-trio, tá certo? Muito bem. Outro ponto que a legislação trata, participação de artistas em showmício, tá certo? São proibidas as realizações de showmícios e de eventos assemelhados para promoção de candidatos e a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral, respondendo o infrator pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso também de poder, tá? Político ou até poder econômico. O TSE também já decidiu ser proibida a realização de live-mícios, né? Live-mícios, tá? Ou de lives eleitorais com a participação de artistas, tá? O candidato poderá fazer suas lives, mas sem a participação de artista, até mesmo como simples apresentadores. Não pode haver essa participação de artista. Esta proibição não se estende aos candidatos que sejam profissionais da classe artística, de cantores, atores e apresentadores, que poderão exercer as atividades normais de sua profissão durante o período eleitoral, exceto em propagandas de rádio e de televisão, na animação de comício ou para divulgação, ainda que de forma dissimulada, de sua candidatura ou campanha eleitoral. Então, isso sobre os artistas em showmícios, tá certo? E as suas participações. Temos ainda outro tópico aqui na legislação eleitoral que trata da distribuição de brindes pelos partidos, coligações ou candidatos. O que diz a legislação eleitoral? São vedadas, ou seja, são proibidas na campanha eleitoral a confecção, a utilização, a distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor, respondendo o infrator, conforme o caso, pela prática de captação ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder. Tá? É permitido a qualquer tempo o uso de bandeiras, aqui já estou falando em permissão, é permitido a qualquer tempo o uso de bandeiras, broches, dísticos, que são aquelas etiquetas, né? Adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes pelo eleitor,
como forma de manifestação de suas preferências por partido político, coligação ou candidato, custeadas pelos interessados. Então veja o seguinte, essa permissão, ela pode ocorrer a qualquer tempo de uso, né, de bandeiras, broches, dísticos, adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes pelo eleitor como forma de manifestação de suas preferências pelo partido político, coligação ou candidato, mas desde que custeadas por essas pessoas interessadas, e não pelo candidato, não pelo partido político e não pela coligação. É uma situação, às vezes, difícil de se provar se foi custeado ou não pelo particular, né, por aquele que é alheio à eleição, ou por aquele que é simpatizante do candidato, porque não se tem muita prova nesse sentido, né? Mas, em determinados casos, esta responsabilidade tem sido considerada pelos tribunais superiores como sendo presumida, tá? Até em virtude da quantidade de brindes que serão usados, que serão distribuídos, tá certo? Muito bem, vamos ver agora então aqui outro ponto com relação a propagandas em bens públicos. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertence, e nos bens de uso comum, inclusive nos postes de iluminação pública, sinalização de trânsito, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Quem veicular propaganda em desacordo com essas proibições será notificado para, no prazo de 48 horas, remover esta propaganda ou restaurar o bem, se for o caso, sob pena do pagamento de uma multa que vai de R$2.000 a R$8.000, tá? E sobre os bens de uso comum do povo, o que nós temos na legislação? Para fins eleitorais, são os assim definidos pelo Código Civil, os bens de uso comum do povo, e também aqueles a que a população, em geral, tem acesso, tais como os cinemas, os clubes, as lojas, os centros comerciais, os templos, os ginásios, os estádios, ainda que de propriedade privada, tá certo? Muito bem. Outro tópico importante: nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano, tá certo? Por outro lado, existe agora uma permissão. É permitida a colocação de mesas para a distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis que não dificultem o bom andamento do trânsito e de pessoas e de veículos. Então, é possível que se coloque mesas para a distribuição de material de campanha ao longo das vias públicas, desde que móveis, ou seja, não possa fixar a bandeira na rua, na avenida. Normalmente são aquelas bandeiras móveis que as pessoas normalmente ficam abanando aí, contrata-se aí a maioria das pessoas do sexo feminino, que ficam aí nas esquinas, nas vias públicas com essas bandeiras. Isso é permitido. Então tem que ser bandeiras móveis, ela não pode ser fixada em local algum, desde que não dificultem o bom andamento do trânsito. Eu não posso ficar no meio da rua atrapalhando o trânsito. E também o trânsito de pessoas e de veículos, tá certo? Esta permissão só pode ocorrer no período, só não, é um grande período de horário, um grande horário aí destinado a isso, no período das 6 horas às 22 horas, com a colocação e retirada desses materiais nesses mesmos horários.
Então eu posso colocar a mesa, utilizar a bandeira das 6 da manhã às 10 da noite. Se for colocação de mesa, eu coloco às 6 e tenho que te retirar impreterivelmente às 22 horas, tá certo? Nas dependências do Poder Legislativo, nas câmaras municipais, pode haver a veiculação de propaganda política. E para que isso ocorra, deverá haver autorização da mesa diretora da Câmara Municipal. Deve ser baixado um ato, esse ato deve ser aprovado pela mesa, e aí sim trata-se desta questão de divulgação ou veiculação de propaganda eleitoral, obviamente respeitando-se as regras eleitorais, tá certo? Um outro ponto, e esse aqui é muito interessante e importante que se destaque, diz o seguinte: o derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda, aqui nós normalmente, o legislador quis atingir aquele derrame de santinhos do candidato, que nós chamamos de santinho, não é isso? Então veja o seguinte: o derrame ou anuência com material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que é realizado na véspera das eleições, ou seja, no sábado, configura propaganda irregular. Então, aquele tanto de santinho que a gente vê esparramado aí nas entradas das sessões, onde o pessoal vai votar, ou naquelas ruas paralelas, tudo jogado pelo chão, causando aí um dano horrível ao meio ambiente, né? A própria visibilidade. Então, isso aí é prejudicial e é uma propaganda considerada irregular, tá certo? E o infrator, nesse caso, que pode ser o candidato, o partido, a coligação, e o terceiro que contribuiu para jogar esses santinhos na rua, para fazer esse derrame, como a lei diz, né, de propaganda ilegal, pode levar o infrator, o candidato ou a pessoa, ao pagamento de uma multa que pode variar de R$2.000 a R$8.000. E também a prática de crime, tá? Que pode resultar numa condenação aí de detenção de 6 meses a 1 ano, que pode, dependendo das circunstâncias, ser transformado ou ter a alternativa de prestação de serviços à comunidade local no mesmo período, e ainda o pagamento de uma multa correspondente a 5.000 UFIRs. A UFIR hoje é de R$1,0641, R$1,0641, que ela foi congelada em 31 de dezembro de 99. Então essa multa hoje é no valor de R$ 5.320,50, correspondente a 5.000 UFIRs, tá certo? E para a caracterização deste crime de derrame aí, de propaganda irregular pelas calçadas, a caracterização dessa responsabilidade não depende de prévia notificação do infrator para retirar esse material todo, até porque é feito muito em cima da hora, de sábado para o domingo, na madrugada, normalmente é que deve ocorrer essa bagunça toda, né? Bastando, então, para que seja atribuída a responsabilidade ao candidato, ao partido, ou até mesmo à coligação, a existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade do beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda, tá? Até pelo seguinte, o candidato pode dizer, não, mas eu não sabia, mas dependendo da quantidade de santinhos que foram colocados no chão, que foram jogados nas ruas, presume-se que o candidato tenha autorizado, porque é uma quantidade muito grande, é o candidato que manda fazer esse santinho, ou o partido político, ou a coligação, tá certo? Isso é proibido, é crime, porque não se pode fazer esse tipo de propaganda nas vias públicas, né? As vias públicas são bens pertencentes a municípios, né? Locais onde são vedadas essas propagandas, ou qualquer propaganda de qualquer natureza, tá certo? O entendimento do TSE nesse sentido é que o prévio conhecimento do candidato pode ser presumido, é o que eu acabei de dizer para vocês, a depender das circunstâncias constantes do fato. Isso porque a distribuição de material de propaganda do candidato em larga escala induz a presunção do conhecimento do ilícito por parte dele. Tá? Então, presume-se que ele está sabendo a quantidade que foi colocado, distribuído nas vias públicas, só com a sua autorização, e que a pessoa que praticou esse ato
teria conseguido essas propagandas ou esses santinhos, tá certo? Muito bem. Um outro ponto, adesivo plástico em automóveis, tá certo? É permitido, tá? A colocação de plásticos em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e até nas janelas residenciais, desde que não exceda meio metro quadrado. Então pode ser usado adesivo? Pode, desde que não exceda meio metro quadrado. Onde? Em caminhões, em automóveis geral, em caminhões, em bicicletas, motocicletas e nas janelas das próprias residências. O que não pode ocorrer é aquilo que nós já falamos no vídeo anterior, é a justa posição desses plásticos, vamos dizer assim, um ao lado do outro, porque aí vai dar uma conotação de um efeito visual único, vai dar uma conotação de o outdoor, que é proibido, né? Mesmo que cada plástico, cada adesivo tenha obedecido individualmente a medida de meio metro. Mas se eu ponho meio metro, mais meio metro, mais meio metro, eu tenho 1,5 metro, tudo emendado. É isso que a legislação também não permite, tá certo? E a veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita. Espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta finalidade. Então, a veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca do espaço para essa finalidade. É proibido também colar propaganda eleitoral em veículos, exceto, como eu já disse, adesivos. E tem que ser o adesivo microperfurados, não pode ser qualquer adesivo, tá? Porque sendo perfurados, esse perfurados no caso, a legislação diz que eles podem ser colocados até a extensão total do para-brisa traseiro do veículo. Então eu posso colocar um adesivo até cobrindo todo o para-brisa traseiro do veículo, tá certo? Desde que seja perfurado. Por que perfurado? Porque o adesivo perfurado não tira a visão do motorista ao enxergar atrás do veículo quando ele está dirigindo, para evitar algum acidente, alguma ultrapassagem aí em determinados locais que ele precisa consultar a traseira do veículo. Então tem que ser perfurado. Caso contrário, é uma propaganda irregular, tá certo? E em outras posições que não seja o para-brisa, também é permitida a colocação de adesivos, tá certo? Que não exceda, nesse caso, a meio metro, tá? Ele tem que ter a medida de meio metro. Eu posso colocar na porta do veículo, na frente do veículo, meio metro. Só na parte traseira que eu posso colocar em toda a extensão do para-brisa, tá certo? E não posso também utilizar esse meio metro em justa posição, um ao lado do outro, porque aí vai dar aquela ideia de outdoor que é proibido pela legislação eleitoral. Muito bem. E no caso de haver ofensa por parte de quem quer que seja, né, a candidatos ou a outras pessoas, por calúnia, por difamação ou por injúria, que são crimes contra a honra, previsto no Código Penal, nos seus artigos 138, 139 e 140, sem prejuízo, independentemente da ação penal que pode ser proposta, poderá o ofendido pleitear em juízo a reparação de dano moral. Isso é óbvio, isso já existe no dia a dia, né? Todo aquele que tem a sua honra ofendida, ele vai socorrer, às vezes, ao judiciário para ser ressarcido pelo dano moral. E, às vezes, até com queixa-crime para penalizar criminalmente o ofensor, tá certo? Respondendo por este ato o ofensor e, solidariamente, nesse caso, o partido político, desde quando responsável pela ação ou omissão, e quem quer que, favorecido pelo crime, haja de qualquer modo contribuído para ele. Então tem que tomar cuidado com essas ofensas de um candidato para outro, de um candidato para uma terceira pessoa e de pessoas para o próprio candidato, de eleitores, né?
Então tem que tomar muito cuidado, que você pode ficar sujeito a responder a uma ação civil por danos morais, a ser acionado criminalmente através de uma queixa-crime, tá certo? Muito bem. Para encerrar esse vídeo de hoje, nós vamos falar agora, encerrando esse tópico, eu vou voltar a falar sobre propaganda nos outros vídeos, da propaganda eleitoral em outdoor, tá certo? A legislação eleitoral veda a propaganda eleitoral por meio de outdoor, inclusive os eletrônicos, sujeitando-se à empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de uma multa, que varia de 5 mil a 15 mil reais, tá certo? A utilização de conjunto de peças, de propagandas, justapostas ou não, que se assemelha ao efeito visual, como eu já disse, de outdoor, quando é praticado em veículo, vamos supor, em residências ou em outros locais, que eu coloco uma seguida da outra, mesmo respeitando aí a metragem de meio metro quadrado, sujeita aí o infrator, porque vai ter um visual de outdoor, a multa de 5 mil reais a 15 mil reais também, tá certo? É outro ponto. E a caracterização da responsabilidade do candidato, neste caso, também não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que demonstre o seu prévio conhecimento. Então, dependendo da situação, a própria justiça, por presunção, pode chegar à conclusão de que o candidato tinha conhecimento desta situação toda, tá certo? E com isso eu encerro neste vídeo de hoje mais essa parte sobre propaganda eleitoral. É o segundo vídeo, eu ainda vou gravar mais vídeos para vocês falando sobre a propaganda eleitoral. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e quero agradecer você que está me acompanhando aí diariamente nos meus vídeos, por esse acompanhamento, por essa dedicação que você está dando ao meu canal, que é muito importante. E quero pedir a você que ainda não se inscreveu ou que está me assistindo pela primeira vez, que vá aí na telinha, aperte o sininho, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, deixe a sua opinião, porque isso é importante para nós. Eu quero aumentar o número de inscritos no meu canal, eu quero aumentar o número de visualizações e quero ter a sua opinião. Você que me acompanha, a sua opinião é muito importante. Você que me ouve, para saber como que está chegando aí a nossa mensagem, se está sendo útil, se você está tirando proveito disso, se está compartilhando com seus amigos aqueles conteúdos que você gostou mais e com isso colaborando com o nosso canal. Tá certo? Então eu encerro aqui mais este vídeo de hoje e espero vocês no próximo, se Deus quiser.